final, Pedro, mas o que Deus não, Deus não dá obra na tua pela metade. Ou seja, o Deus que nos chamou, assim como trabalhou em Pedro, foi o lugar de derrota. Eu tenho. Você quer receber? O lugar que viram você cair, seu lugar. O mesmo lugar aonde você caiu, vai ser o lugar da tua restauração e da tua restituição em nome de Jesus. Deus vai amparar você, Deus vai segurar você, Deus vai levantar para testemunho e glória do nome dEle. Ele, Pedro com eles. O primeiro fogo revelou a fraqueza de Pedro. Pedro estava perto do fogo, mas longe de Jesus. Ele estava perto do fogo, mas longe de Jesus. É possível a gente ter uma religião. Eu sou crente, eu sou evangélico, e está longe de Jesus. Longe da presença. É possível estar no pátio onde Jesus está, mas está fora do propósito. O corpo de Pedro, naquela fogueira, naquele fogo, estava se aquecendo, mas a sua alma estava esfriando, estava se distanciando. A queda de Pedro não começou quando ele negou Jesus. A queda começou quando ele parou de vigiar. Começou quando ele começou a se afastar de ouvir o que Jesus tinha para dizer para ele. A queda dele começou quando ele confiou na sua própria força. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, amém? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, também diz o seguinte: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Pedro disse que nunca negaria Jesus. Horas depois, negou 3 vezes. O problema de Pedro não era falta de amor, era excesso de confiança em si mesmo. Cuidado com excesso de confiança. Pedro confiava demais em si mesmo. Mesmo o problema de Sansão. Sansão não perdeu a força em um dia. Não, não foi assim com ele. Ele foi se aproximando do que Deus mandou ele evitar. Ele foi se achegando, e de repente ele caiu. Toda grande queda começa com pequenos afastamentos. Eu vou repetir, toda grande queda começa com pequenos
afastamentos. Quem procura o calor da fogueira errada, como Pedro aqui, acaba esfriando. E ninguém percebe, porque a gente não esfria de fora para dentro, a gente esfria de dentro para fora. Então, quando a gente cai, como Pedro caiu, a gente não cai de soco, não. A gente vai caindo um pouquinho por dia. Hoje em dia, eu sei que é difícil, a gente está em outro tempo. Mas há 20 anos atrás, 20 e poucos anos, a gente não faltava um culto na igreja. Não tinha GC na época, não tinha nada disso. E a gente ficava na igreja muitas vezes na terça, na quarta, na sexta, no sábado, e no domingo tinha 2 reuniões sempre. E a gente dava um jeito de ir. Alguém aqui é desse tempo? Tinha dificuldade? Não tinha. Tinha algum problema? Não tinha. Tinha batalha? Tinha. Mas quanto mais você se alimenta, quanto mais você escuta, quanto mais você ouve, porque a fé vem pelo ouvir, mais o poder de Deus toma você e muda a tua história, a minha história e a nossa vida. Pedro caiu, por quê? Porque foi se afastando. Não vou um dia, terça eu não vou. Vou quarta. Na outra semana, não vou terça, não vou sexta. E assim vai indo. E a gente vai, o fogo vai diminuindo. Mas em nome de Jesus, Deus vai manter você aceso. Eu digo sempre para as pessoas, gente, na minha caminhada, o que eu percebo? Deus, quando vê que você está se afastando, Ele tenta te despertar. Puxãozinho de orelha. Simples. Pai que ama, cuida. Ele dá um puxão de orelha, Ele dá umas palmadas, Ele tenta te mostrar um outro caminho. Está dando para entender? Deus é simples. Ele sempre quer o bem para nós. Então nós temos que cuidar o quê? Vigiar para não cair. Mas é interessante que o segundo fogo revelou o quê? A misericórdia de Jesus. Jesus é misericordioso. Evangelho de João 21, se eu não me engano, versículo 9. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Algum tempo depois, Pedro encontra outro fogo. Mas agora não é fogo da queda, agora é fogo da restauração. Um segundo fogo. Quem fez agora essa fogueira não foi homem. Quem fez agora essa fogueira foi o próprio Jesus. Você consegue imaginar Jesus separando o graveto e fazendo uma fogueira para se assentar comigo, contigo, para realinhar eu e você no processo? Foi isso que ele fez. E aqui no grego original, a palavra fogueira é anterraquia. É mais ou menos isso, amém? Mas o que é importante para mim e para você? O que quer dizer esse grego aqui? A palavra diz aqui que só aparece fogueira 2 vezes na Bíblia. Esse tipo de fogueira de brasa. Primeiro, no pátio onde Pedro negou, e na praia onde Jesus acendeu. Jesus viu a queda de Pedro na fogueira. E Jesus fez uma fogueira para restaurar Pedro. O vento, quando Jesus fez a fogueira, o vento trouxe as narinas aqui de Pedro, o mesmo cheiro de fumaça e carvão, que Pedro havia sentido quando, pastor? Na queda.
O mesmo cheiro. Jesus fez Pedro voltar ao cenário do seu pior erro. Está dando para entender? Jesus fez Pedro retornar, sentir o cheiro, sentir a fumaça. Jesus levou ele a viver viver de novo aquela cena da negação. Mas por quê, pastor? Porque a restauração de Deus não foge do nosso passado. Ele cura o nosso passado. Ele mostra e ele cura. Ele mostra a minha ferida e a tua ferida e ele cura a nossa ferida. Por isso que quando Jesus me chamou e te chamou, e quando Jesus está trabalhando na minha vida e na tua vida, você logo sente. Por quê? Você tem uma ferida que precisa ser curada, Jesus não deixa ela fechar. Ele mantém ela aberta até a cura ser completa. Ele espreme a pus que está dentro, ele larga o óleo, até eu e você estar 100% tratado. O que é isso, pastor? Diga, processo. Tempo de cura. No mesmo cheiro onde nasceu a culpa, Jesus faz nascer o que no coração de Pedro? O perdão. O perdão. Jesus levou Pedro de volta ao lugar da sua dor. Não para condená-lo, não para apontar o dedo. Jesus levou Pedro de volta ao local da sua dor para curar ele. Evangelho de João 21, versículo 17. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, está falando com Pedro, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Jesus então disse para Pedro: cuide das minhas ovelhas. Jesus não perguntou sobre o pecado de Pedro. Ele não perguntou, ele só fez uma fogueira. Jesus não perguntou sobre o fracasso de Pedro. Afinal, Jesus já tinha designado Pedro para cuidar da sua igreja. Jesus não perguntou sobre 3 vezes que você me negou, Pedro. Não! Jesus não perguntou isso para ele. Jesus perguntou sobre o amor de Pedro. Pedro, você me ama? Porque quem ama, não há barreira entre você e o amor de Deus. Não há barreira entre eu e você e o amor de Jesus. Quem ama se entrega. E quem se entrega por completo. O que Jesus quer dizer? Que o amor é mais forte que o fracasso. Eu vou repetir, o amor é mais forte do que o fracasso. Quando existe arrependimento verdadeiro, Deus não fica apontando o teu passado, o meu passado. Quem faz isso, pastor? Quem faz isso é Satanás. Quando existe amor verdadeiro, Deus não fica mexendo na ferida do passado, não. Ele olha para mim e para você com graça, com misericórdia. E quando nós nos arrependemos verdadeiramente, e declaramos o que Pedro declarou: Senhor, tu sabes que eu te amo, a minha vida é tua, eu estou aqui para te obedecer, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Ele nos abraça. E faz o que, pastor? Dá uma missão para mim e para você. Qual era a missão de Pedro? Cuide das minhas ovelhas. Você está debaixo de uma missão. Você está debaixo de um chamado. Deus não chamou você para a igreja só para ficar aí sentadinho, não. Deus tem um propósito na tua vida. E pode ser um propósito pequeno, pode ser um propósito grande, pode ser que você vai falar para uma pessoa sobre Jesus, mas vai que essa pessoa seja Charles Spurgeon. Amém? Reinhard Bonk.
que pregou para milhões. Não é sobre quantidade, é sobre missão. Deus te chamou para uma missão. Por 3 vezes, basicamente aqui, Pedro negou. 3 vezes Jesus perguntou se ele o amava. Jesus não estava expondo Pedro aqui, não. Jesus estava restaurando Pedro. Livro de Salmo 147, versículo 3. O salmista disse algo tão lindo aqui para mim e para você. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. É interessante porque Jacó lutou com Deus e saiu manco. Saiu manco, mas saiu transformado. Lutou com Deus, mas saiu transformado. A dor do tratamento produziu o que em Jacó, pastor? Uma nova identidade. Jacó lutou com Deus em oração, pelejou, lutou. Saiu com marca, manqueando, mas mudado. O nome dele não se chamava mais Jacó, mentiroso, enganador, mas Israel. Amados, Deus não toca na ferida para humilhar você. Pode ter certeza. Deus não toca na ferida para humilhar você. Ele toca para curar você. Você tem cura. Você tem restauração na casa de Deus. O chamado de Pedro não foi cancelado porque ele caiu. Qual é o problema de muitas pessoas na igreja? Cometeu um errozinho. Sai da igreja. Claro, quanto mais você andar no caminho da bênção, melhor, amém? Mas tem pessoas que o diabo coloca um pensamento na tua mente, uma baboseira na mente, e a pessoa se afasta do caminho da verdade e da vida, por causa de um pensamento. Você é maior que esse pensamento negativo. Os planos de Deus para a tua vida são maiores do que os pensamentos negativos. A graça de Deus é maior do que os pensamentos negativos. Você não anda pelo que falam ou sopram na tua mente. Você anda pela palavra de Deus, que é preciosa para mudar a tua vida, a tua casa e a tua família. Jesus é aquele que, quando nos arrependemos, sempre nos dá uma segunda oportunidade. Uma nova oportunidade em nome de Jesus está aparecendo para você. Amanhã pode ser o dia que Deus descortine algo na tua vida. Amanhã pode ser o dia que você veja algo que você não viu. Deus vai descortinar alguma coisa para você essa semana, em nome de Jesus. Daqui a pouco no teu trabalho, daqui a pouco nos teus negócios, daqui a pouco na tua casa, eu não sei, mas Deus vai abrir uma cortina que você não viu. Amanhã, quando você acordar, peça para Deus, abre uma cortina dentro de mim, Senhor, que eu possa ver o que eu não estou vendo. Cada dia dessa semana, vai dizendo, Senhor, abre as cortinas diante de mim, abre as portas diante de mim, eu quero ver o que o Senhor tem para a minha vida. Pedro podia ter desistido na primeira fogueira, mas Jesus foi atrás dele. Eu não sei você, mas eu já várias vezes, eu lembro uma noite, eu estava cansado do ministério, e era uma noite fria, tipo hoje assim. Eu tinha comprado um barracão, eu estava cercando, colocando os palanques no barracão para alocar. E o pessoal deu 6 horas, foram embora. E ficou lá as cavadeiras, as coisas. Eu falei, eu vou ficar aqui um pouquinho. Eu não estava bem. Eu pensei que eu precisava de esforço físico. E aí eu peguei como é que chama que faz buraco? A picareta. E tinha aquele outro lá, e a cavadeira, enfim, apertava lá e tirava a terra para colocar os palanques. E eu acho que eu fiz uns 2 buracos e comecei a suar, e começou a anoitecer,
e frio, e o céu limpo, 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 estrelado, coisa mais linda. E lá era meio escuro, porque era área industrial, é ainda área industrial. E de repente me deu um estalo assim, eu sentei. Sentei na calçada lá e fiquei olhando para o céu, desanimado, triste. Eu falei, Deus, eu vou desistir do meu chamado. Eu acho que não é o que o Senhor quer para mim. Não é o que o Senhor tem para a minha vida. E eu vou parar. Vou ficar cuidando das minhas coisas, vou ficar cuidando dos meus negócios. E uma voz falou bem no meu íntimo. Olha para o tamanho desse céu. Você consegue ver um fim nele? E ela silenciou e eu fiquei olhando para o céu. Falei, Deus, as coisas não dão certo. Eu vou parar. Eu não tenho estrutura para lidar com as pessoas do jeito que o Senhor quer. Eu sou meio grosso. Eu falei, não dá. Eu abri meu coração para Deus. E Ele falou, assim como eu estendi esse céu, eu posso estender o teu ministério e mudar a tua vida. Só seja um vaso na minha mão. Pronto, desisti da picareta. Desisti das coisas. E voltei para o chamado. O que o Senhor quer dizer, pastor? Vai ter momentos na tua vida que tu vai querer desistir de tudo. Mas se você tiver um pouquinho de sensibilidade espiritual, um pouquinho. Eu não tinha muita naquele dia não, amém? Eu estava irado. Mas se você tiver um pouquinho de sensibilidade espiritual, você vai ouvir Deus falando com você. Deus ministrando na tua vida. E Deus te dando uma nova oportunidade. Deus é simples. Não vai descer anjo. Não vai ter luzes brilhando para todo lado. Não vai ter nada assim de especial. Mas vai ter uma voz falando no teu íntimo. Eu te comprei, eu te remi, você pertence a mim, eu ainda não desisti de você. Foi assim com Pedro. Agora olhe, Pedro passou por 2 processos diante do fogo. O primeiro de queda, o segundo de restauração. E Atos 2, versículo 3 diz assim: e viram o que parecia língua de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Outra linguagem diz aí, o Espírito permitia que se expressassem. Terceiro ponto, o fogo revelou o propósito de Pedro. Agora não é mais fogueira de homens, agora é fogo do céu. O primeiro fogo foi alimentado por homens. Acabou no quê, pastor? Diga assim, cinza e choro. Talvez você tentou fazer coisas na tua força, na tua caminhada. E acabou como? Choro e cinzas. Na nossa força. Mas agora a Bíblia diz que veio o fogo do céu. Esse fogo do céu não precisa jogar lenha, não. Ele se autoalimenta. Deus não precisa da minha ajuda nem da tua ajuda. Quando Ele vem, Ele incendeia a alma, o corpo e o espírito para a glória do nome de Jesus. É o Espírito Santo. Quando o homem se escondia, como Pedro na sombra do pátio aqui, agora, quando a luz, o fogo do céu vem aqui,
Na mesma cidade, Pedro se levanta. É um fogo diferente. Cristão, meu irmão, minha irmã, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você tem que ser um inconformado. Eu, quando me batizei, a pastora, na semana seguinte, no culto da oração, na sexta-feira, foi batizada com o Espírito Santo. Eu fiquei indignado, porque nós se batizamos junto. Eu falei, Deus, é discriminação. O Senhor batizou ela na sexta, e eu já passou dias e eu não fui batizado. Falei, o que ela tem que eu não tenho? Não, porque com Deus você tem que conversar, amém? Tem gente que fica guardando, e daí explode. É bom você falar com Deus, amém? E o pior, passou mais um mês e pouco, a pastora nem só orava em línguas, cantava. Chegava em casa do jogo de futebol e ela lá cantando. Eu dizia, meu Deus. E eu não era nem batizado. Nem batizado. Mas eu comecei a pagar o preço. Está dando para entender? Eu comecei a mudar o que tinha que mudar. Porque o batismo nas águas é minha decisão, é tua decisão. Mas o fogo é um selo que ele põe em mim e em você. Selo que ninguém pode tirar. Então, o que o senhor quer dizer, pastor? Sejam inconformados. Eu digo para vocês, hoje eu posso falar que saí da empresa. Eu não fui trabalhar para ser batizado do Espírito Santo. Eu fiquei em casa, orando, joelho dobrado, buscando a face do Senhor. Insistindo, porque Jesus falou, batei, e a porta se abrirá. Buscai e achareis. Sabe o que aconteceu? Fui cheio do Espírito Santo. Fui cheio, em casa. Eu fui batizado na minha casa, de joelho dobrado do lado do meu sofá. Sofá que eu tenho até hoje. Diga para alguém pertinho de você, pague o preço. Vai valer a pena. Amém? Livro de Atos 2:41. O mesmo Pedro aqui que negou Jesus diante de uma criada, agora aqui em Atos 2:41, ele prega diante de uma multidão. O homem é o mesmo. Mas o fogo aqui que ele recebeu, esse terceiro fogo é diferente. Ele mudou tudo. E diz a palavra, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. O mesmo homem que negou, o mesmo homem que se consertou, agora prega o evangelho. No primeiro fogo ele negou, mas agora no terceiro fogo ele recebeu unção e ousadia. Você vai receber unção e ousadia na tua vida. 3.000 almas, a Bíblia diz que se converteram. A mesma boca que falhou no passado, a mesma boca que questionou no passado, agora está sendo usada para a glória de Deus. O mesmo homem que chorou no pátio, agora prega com o poder do Espírito. O mesmo homem que negou, está pregando com autoridade e poder. O mesmo homem que chorou amargamente, agora está levando multidões aos pés de Cristo. Só Deus para fazer isso. Eu gosto do que diz Zacarias, capítulo 4, versículo 6, onde o Senhor fala algo tão lindo, que ele diz assim, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Não por força, 4:6, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Moisés tremeu, amados, diante da sarça,
Mas depois, cheio do Espírito, enfrentou Faraó e libertou uma nação inteira. Quando Deus trata alguém, Ele devolve essa pessoa para o propósito com mais maturidade e dependência. Acredite, você vai sair melhor do que você está. Deus está trabalhando. Quem a misericórdia restaurou, o Espírito Santo capacitou. Vamos ler junto? Quem a misericórdia restaurou, diz para alguém aí perto de você, ele vai capacitar você. Posso ouvir um amém? A queda de Pedro foi um capítulo. Pastor, a semana está terrível. É um capítulo. Quantas vezes na tua vida você já viveu o dia mal? Quantas vezes na tua vida você já viveu o dia da dificuldade? Quantas vezes na tua vida, se você lembrar um pouquinho, você viveu o dia da derrota, o dia do fracasso, mas logo depois veio um tempo de alegria para você. Veio uma nova estação. Veio um novo tempo. Não acabou. Deus vai escrever uma nova história. Deus vai escrever um novo capítulo. No primeiro fogo, Pedro negou. No segundo fogo, Pedro foi restaurado. No terceiro fogo, Pedro foi cheio do Espírito Santo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por essa razão, torno a lembrá-los de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Outra linguagem diz, por essa razão, torno a lembrá-los de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. O primeiro fogo mostrou que é a fraqueza de Pedro. Todos nós passamos pelo primeiro fogo. É o fogo do teste, da provação, da batalha, da luta. Mas todos nós passamos também pelo segundo fogo, o fogo da misericórdia e da graça de Deus. E vamos passar pelo terceiro fogo, que o poder do Espírito Santo vai vir sobre nós em nome de Jesus. Eu não sei como está a tua vida, amados. Se o inimigo talvez está tentando manter você preso no primeiro fogo, dizendo para você que não vai mudar, que não tem restauração, que não tem batismo do Espírito Santo. Mas Deus manda dizer para você nessa noite, eu ainda tenho um segundo fogo, eu ainda tenho um terceiro fogo. A tua história não acabou. Vai ter avivamento sobre a tua vida. Vai ter avivamento sobre a tua casa. Vai ter avivamento sobre os teus filhos. Vai ter avivamento sobre a tua família em nome de Jesus. Quando Jesus decide, amados, nesse texto mostra restaurar alguém. O passado não consegue impedir o que Deus preparou para mim e para você. Não tem. O inimigo não consegue bloquear. Por quê, pastor? Porque Deus é Deus. Ninguém pode impedir. Talvez o diabo está batendo em você e dizendo, lembra do primeiro fogo, lembra que você caiu, lembra que você errou, e eu estou aqui para dizer nessa noite, lembra do segundo fogo, e lembra que vai ter um terceiro fogo na tua vida. Deus é poderoso para fazer. Jesus quer levar você a um novo tempo. O fogo da queda não vai ser seu capítulo final. E eu creio que o novo tempo está chegando para você. Você crê? Se coloque de pé. Por um momento, feche os teus olhos. E eu queria muito que você olhasse para dentro do teu coração. Esse texto fala em 3 etapas da nossa vida. 3 tempos. 3 estações. 3 fogos. O fogo da queda, quando nós vamos nos distanciando e caímos.
erramos, falhamos. Mas a Bíblia diz que tem uma segunda etapa, onde Jesus vem. Ele não aponta teu erro. Ele simplesmente te faz lembrar. Você vai lembrar da tua queda, mas você vai lembrar que tem um Deus restaurador contigo, perdoador, misericordioso, um Deus santo. Em que fogueira você está hoje? Em que estação você está hoje? Que etapa da vida você está vivendo? Você está vivendo o tempo do choro, o tempo da queda, o tempo do erro, o tempo do distanciamento, o tempo do esfriamento, ou você está vivendo o tempo da restauração? Deus está restaurando a tua fé, Deus está restaurando a tua alegria, Deus está restaurando o teu ânimo, Deus está te trazendo para perto. E talvez você está na terceira etapa, você está com tanta fome, você está com tanta sede, que você está pagando um preço como Pedro pagou. Aleluia! Você está buscando, você está batendo, porque você está insaciável, você está inquieto, você está inconformado, você quer ser cheio do Espírito Santo. Que etapa você está vivendo? Deus quer derramar dom sobre você, Deus quer derramar poder sobre você, Deus quer restaurar você. Deus pode até te lembrar do cheiro da fumaça, mas Ele está contigo para levantar você, para tomar você pela mão e para dizer para você: você é meu filho, você é minha filha. Eu comprei você, eu paguei alto preço por você, eu remi você, eu libertei você, você é meu. Que estação você está vivendo? Que tempo você está vivendo? Pastor, eu estou na batalha. Ei, vai passar. Vai passar. Persista.